Olá, turma. Vamos aqui novamente, aula 2, tá? Sobre a disciplina Fundamentos do Comércio Exterior. Tá? Na primeira aula a gente viu um pouquinho da introdução, da onde começou, um pouquinho o que se trata o comércio exterior, tá bom? Nessa aula a gente vai abordar um pouquinho sobre a Organização Mundial do Comércio, um pouco sobre importação e exportação, tá? Alguns objetivos, beleza? Então vamos dar continuidade a essa disciplina, tá ok? Aula 2, beleza? Vamos lá. OMC, Organização Mundial do Comércio. Com certeza vocês já ouviram falar bastante disso aí nos noticiários, nos jornais, mas o que é a OMC, tá? Então, a OMC é a Organização Mundial do Comércio, né? Então, é uma organização internacional que trata das regras sobre o comércio entre as nações, entre os países, entre os continentes, tá? Então, os membros da OMC negociam e assinam os acordos que depois são ratificados pelo parlamento, tá? De cada nação e passam a regular o comércio internacional, tá certo? A OMC, tá, possui 153 membros, para ficar bem claro, tá? 153 países, e sua sede fica em Genebra, na Suíça, tá ok? Então, a Organização Mundial do Comércio surgiu, então, com 3 objetivos principais. Cuidado aqui, que tem uma questão que trata sobre isso lá na atividade online, tá bom? Então, esses 3 objetivos do comércio, aliás, da Organização Mundial do Comércio é ser um fórum multilateral, trabalhar com vários países, tá? De negociações comerciais. Segundo, supervisionar a implementação dos acordos sobre o seu escopo, tá? E lidar com as controvérsias comerciais entre os membros. Porque sempre tem aquele país que não concorda com aquele acordo, então tem que ter uma conversa, tem que ter um diálogozinho, né? Para poder tratar de diversos assuntos referentes ao comércio internacional. Ok? Voltando aqui, peraí. Então, para fixar 3 objetivos da OMC. Ser um fórum multilateral, supervisionar a implementação de acordos, tá? E lidar com controvérsias. Não esqueçam, 3 objetivos da Organização Mundial do Comércio, tá? Na atividade. Vou falar agora sobre importação. Primeiramente o conceito, né? Importação, tá? Nenhuma nação consegue sobreviver apenas com seus recursos próprios. Por isso a importação é necessária e tão importante, e é tão importante quanto a exportação para um país, tá? Então, a importação nada mais é do que o processo comercial e fiscal que consiste em trazer um produto ou serviço do exterior para o país de referência, tá? Para ficar bem claro, moro em São João do Piauí, Brasil, compro um relógio na Itália, compro um carro da marca alemã, rodo aqui, tá? Isso é feito globalização, isso é feito importação, tá? Isso é feito comércio exterior, beleza? Importação. O ato da importação de um bem ou produto acontece quando um país compra mercadorias ou produtos originados de outro país, tá? Ou seja, os produtos são fabricados em outros países e comprados pelo Brasil. Então, um dos principais motivos que a importação de produtos é realizada é qual? Olha, a necessidade de suprir a falta de matéria-prima ou mão de obra interna que existe no Brasil, que pode não dar conta da demanda necessária, ou seja, da procura necessária por aquele produto. Por isso que a gente importa tanto, tá? Isso é um dos principais objetivos da importação, porque ele é realizado. Tem na atividade também, cuidado com isso aí. Então, a importação contém processos, né, no qual se divide basicamente em 3 fases. Primeira fase, administrativa, tá, que é a fase da autorização para a importação daquele produto, né, aplicada segundo a operação ou o tipo de mercadoria que será importado. Então, é responsável por gerar licença para essa importação. Então, tudo isso aqui é a fase administrativa. Segunda fase, a cambial, dinheiro, tá? Então, é a fase de pagamento ao exportador.
na qual a moeda estrangeira é transferida para o exterior. Tá? Fiscal, terceira fase, é a fase do desembaraço alfandegário, né? Que corresponde ao despacho aduaneiro, tá? Por meio do recolhimento de tributos. Pronto, eu compro um produto lá na China, ela vem por navio, chegou aqui em Recife para desembarcar, tem a nota fiscal e o rapazinho tem que pagar uma taxa alfandegária para eu recolher o meu produto. Caso eu não fizer isso, a nação recolhe o produto e envia novamente para o país exportador. Beleza? Então, nesse slide, aprendemos 3 fases do processo de importação. A primeira fase administrativa, a segunda fase cambial e a terceira fase fiscal. Ok? Logo após isso, tem um processo de importação, né, de produtos. Então, conhecer o processo é a chave para a operação bem realizada. Tá? Então, hoje em dia, o processo realizado é através da DI. O que é DI? Declaração de importação. Tá? Então, mas em pouco tempo, essa DI, Declaração de Importação, será substituída pelo DUIP, que é esse aqui. Ó. O que é DUIP, professor? Nada mais é um documento eletrônico que reúne todas as informações da natureza ou de natureza aduaneira, administrativa, comercial, financeira, tributária, fiscal, enfim. Esse sistema eletrônico vai conter todas essas informações daqueles produtos importados. Tá certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre exportação. Senhores, exportar é um ato de remeter a outro país mercadorias produzidas em seu próprio ou em terceiro países, né? Que sejam de interesse do país importador e que propiciem a ambos os envolvidos vantagens sobre a sua comercialização ou troca. Tá? Então é, portanto, a saída de mercadoria para outros países, para ser bem mais claro o que é exportação. Tá certo? Ao contrário da importação, que é quando o país compra um produto ou bem de outro país, né, para os internos, a exportação acontece quando as empresas de dentro do país, ou seja, empresas nacionais, lógico, né, vendem seus produtos ou serviços para o exterior. Então, você sabe muito bem que o grande produto fabricado aqui no Brasil, que vende demais para o exterior, é a soja, né? É um dos países campeões em venda de soja é o Brasil, tá? E como vocês sabem que o dólar está lá no alto, consequentemente as empresas brasileiras, as empresas nacionais preferem vender para os outros países exteriores, né? Por conta que o dólar está alto para ficar com dinheiro a mais na conta. E nós, brasileiros, que pagamos também essa conta. Por quê? Porque a gente compra mais caro no supermercado e nas lojas. Tá ok? Vamos lá. Tipos de exportação. Dentro da exportação, existem 2 tipos de modalidades que fazem parte desse processo. A modalidade direta e a indireta. Na direta, a exportação é realizada pelo próprio produtor, tá? Que fatura diretamente em relação ao importador. Já a indireta, a exportação na qual a venda de produtos e serviços é realizada por empresas que os adquirem para exportá-los. Tá? Indireta, basicamente, eu vendo minhas mercadorias para uma empresa terceirizada e elas vendem para o país no qual quer comprar esses produtos. Então, é de forma indireta. Tá? Tipos de importação, direta e indireta. Cuidado com isso aí, que tem uma perguntinha também lá na atividade online. Tá? Senhores, obrigado. Essa aqui foi a nossa segunda aula e até a próxima.